Companhia Paulista de Trens Metropolitanos para restauro e adequação da estação Jundiaí. Vou ler o caput de novo. Autoriza convênio com a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos para restauro e adequação da estação Jundiaí. E por que fiz questão de frisar restauro e adequação? Porque se fôssemos falar só de restauro, nós não poderíamos trazer nada de tecnologia, nada de moderno para dentro da estação ferroviária. Você não poderia ir além da restauração da maneira como o prédio foi construído. E aí, de nada adiantaria para a estação, para a CPTM, para a prefeitura e principalmente para quem se utiliza daquele próprio. E para isso, está sendo celebrado, nós vamos hoje autorizar ou não a celebração de um convênio entre a Prefeitura Municipal de Jundiaí e a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos, e que diz nesse convênio que há, por parte dos interessados, tanto da Prefeitura quanto da CPTM, no restauro e na adequação da estação Jundiaí da CPTM, porque a estação diz aqui claramente que a estação de Jundiaí pertence ao patrimônio da CPTM, que por óbvio, não estou colocando aqui minhas palavras, não, estou lendo o que está aqui escrito, que por óbvio também tem interesse no seu restauro e adequação, ou seja, a CPTM. Diz mais, que a Prefeitura contratou a FUPAM, Fundação para Pesquisa Ambiental, instituição vinculada à FAO, USP. FAO é a Faculdade de Arquitetura da USP de São Paulo, para a elaboração do projeto preliminar de restauro, e que há pretensão de enquadramento do projeto de restauro na legislação federal de incentivo à cultura, a Lei Rouanet. Então não dá para a gente ficar aqui discutindo, senhor presidente. O restauro apenas é a adequação e a modernização da estação de trens da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos, a CPTM, que nós estamos aqui hoje discutindo convênio com a Prefeitura, senhor presidente. E votarei favoravelmente, porque entendo, já disse isso algumas vezes dessa tribuna, que o erro histórico do Brasil foi ter investido na roda do caminhão e de não ter investido no transporte ferroviário ou no transporte hidroviário da mesma forma como investiu no caminhão. Não é que não deveríamos ter investido na roda do caminhão, mas nós deveríamos ter investido tanto na roda do caminhão quanto na roda do trem e também aproveitando a bacia hidrográfica que nós temos no nosso país, senhor presidente. Muito obrigado, senhor presidente, pela oportunidade de falar nesse projeto. Continue em discussão o projeto de lei. Com a palavra, a vereadora Adilson Rosa. Senhor presidente, senhores vereadores, projeto de lei número 9.000, ou é 886 ou é 666? 9.886, vereador. Então é isso. Senhor presidente, eu disse na sessão passada, e vou dizer de novo, eu tenho enfrentado de um tempo para cá uma dificuldade enorme para ler, né? Eu estou usando algumas lentes
corretivas, são lentes acrílicas, mas como eu uso no período da noite, já que transferi minha faculdade para a noite, eu não consigo usar elas no período da manhã. Porque se eu usar hoje de manhã para vir na sessão, à noite eu não consigo ir para a faculdade com elas, e eu vou para a faculdade dirigindo, né? Então é impossível. Portanto, eu tenho algumas dificuldades de leitura aqui do plenário, mas é por conta do meu problema de visão. A Ana está me falando que vai arrumar uma lupa. Eu acho que aí resolve, Ana. Mas senhor presidente, a qualidade da vocação, da vocação do discurso de Vossa Excelência supre essa dificuldade, eu tenho certeza disso, vereador. Obrigado, senhor presidente. Projeto de lei de autoria do prefeito municipal, que retorna a esta consultoria, eu estou aqui com o parecer da consultoria jurídica da casa, aponta a legalidade e a constitucionalidade, portanto tem parecer favorável da Comissão de Justiça e Redação. Do ponto de vista legal não tem problema nenhum, mas o aspecto que eu queria abordar aqui do plenário, senhor presidente, são dois aspectos. O primeiro é a quem serve a rodoviária, a quem pertence a estação de trens aqui da Companhia Paulista, que serve a cidade de Jundiaí, e nesse sentido, né, o projeto, ele é um projeto de convênio, pertence ao governo do estado, portanto tem mais da metade do recurso aqui para reforma ou restauração do governo do estado, e uma parcela desse recurso é do governo municipal. Portanto, a mesma preocupação que essa Câmara Municipal tem de acompanhar, de fazer a fiscalização do dinheiro público colocado pela Prefeitura de Jundiaí, entendo eu, senhor presidente, que o governo do estado, que a Assembleia Legislativa também tem a mesma preocupação. Portanto, é um projeto de lei que ele tem aí dupla fiscalização, né? Tem a preocupação do governo do estado, através da Assembleia Legislativa, tem a preocupação desse governo, dessa Câmara Municipal, para que possa fazer a devida fiscalização. Agora, quanto ao aditamento no processo licitatório, o aditamento feito pela Prefeitura de Jundiaí, pelo menos no que a gente acompanha em todos os processos licitatórios, são aditamentos permitidos por lei, né? São aditamentos que não têm, pelo menos no que a gente percebe até este momento, não foram apontados irregularidades. É importante a gente fazer essa distinção, senhor presidente, porque até nas obras, na casa da gente, às vezes a gente erra no cálculo, né? Eu estou fazendo uma reforma na minha casa, achei que o dinheiro dava e o dinheiro não deu. E a lei de licitações, ela deixa essa possibilidade do aditamento justamente por conta da possibilidade do dinheiro não ser o dinheiro suficiente para que se possa concluir a obra. É uma obra importante para a cidade de Jundiaí, o vereador Júlio César de Oliveira diz bem, né, uma pena, é lastimável que o Brasil não investiu mais na ferrovia como poderia investir. Em qualquer parte do mundo não se tem um desenvolvimento pleno se não há um investimento na ferrovia. O transporte ferroviário de passageiros e de carga, ele é infinitamente mais barato do que o transporte rodoviário. Portanto, para o Brasil voltar na rota de crescimento, eu acho que é imprescindível o investimento no transporte ferroviário, e nós começamos a perceber por parte do governo federal uma percepção nesse sentido, né, de que há essa necessidade para que o Brasil realmente ganhe competitividade, para que o Brasil realmente tenha condições de escoar a produção. Portanto, senhor presidente, fica aqui o voto favorável deste vereador do Partido da República, no sentido de reconhecer a importância que tem a obra para a cidade de Jundiaí e a dupla fiscalização que vai ser efetuada através da Câmara de Vereadores de Jundiaí, já que há recursos do município de Jundiaí, através da Assembleia Legislativa, já que o patrimônio pertence ao governo do estado. Muito bem, vereador Adilson Rosa. Continuamos a discussão do projeto de lei 9.886, do senhor prefeito municipal, que autoriza o convênio com a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos, CPTM, para restauro e adequação da estação de Jundiaí. Continua em discussão, em votação.
Com 15 votos favoráveis, esta presidência que não vota, está aprovado o projeto de lei 9.886. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Zé Dias. Senhor presidente, eu quero aqui agradecer a presença do nobre companheiro, Dr. Luiz Paulo, que vem fazendo um trabalho beneficente pelos bairros e núcleos de submoradias da cidade de Jundiaí. E quero também aqui agradecê-lo ao nosso companheiro Paulo Ataíde dos Santos, da Sociedade Amigos de Bairro do Novo Horizonte, um batalhador por aquele núcleo de submoradias, e parabenizando essas pessoas que realmente têm um interesse firmado com a população. Muito obrigado, senhor presidente. Eu solicito ao presidente desta casa, vereador Luiz Fernando Machado, que retorne a seu assento. Tudo bem, irmão? Tudo bem. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereadora doutora Silvana. Eu queria fazer 2 agradecimentos. Primeiro, um agradecimento ao Cláudio Dianin por definitivamente fazer a terceira faixa da Frederico Ozanam, né? Que foram tantas reuniões, foram mais de 3 reuniões. Levei o pessoal do shopping lá, conversamos com o Dianin, fui medir pessoalmente a via para que mostrasse a ele a importância de se fazer a terceira faixa, e hoje estão pintando lá as faixas. Então, agradecer ao Cláudio Dianin pela sensibilidade, por ter atendido aí a vontade dos comerciantes lá do shopping, de todas as pessoas que se utilizam do shopping. Segunda coisa é agradecer ao pessoal que faz o projeto Família Digna, que é um projeto que é ministrado na Rua Maestro José Maria Passo, número 120, que com o intuito de fazer realmente com que as crianças do São Camilo tenham reforço escolar, tenham projetos culturais, tenham a parte de esportes, e é um grupo, uma ONG muito interessada em fazer com que realmente as crianças tenham uma oportunidade. Então, agradecer os convites, todos os vereadores, inclusive, arrecadaram um convite para uma primeira festa de encerramento do primeiro ano, e agradecer, então, ao Projeto Família Digna por ter nos enviado esse convite, e, se Deus quiser, todos estaremos lá para prestigiar. Questão de ordem, vereador Zé Antônio Cachã. Aproveitando a questão de ordem e agradecimentos, como eu não vou fazer uso do grande expediente, que eu inclusive dispensei a fala, devido à sessão extraordinária logo em seguida, eu quero também agradecer à administração, ao senhor prefeito, Secretaria de Serviços Públicos, e também em conjunto com a CPFL, pelas trocas das luminárias na região sul. A Vila Progresso inteirinha recebeu as novas luminárias, seus braços luminárias, hoje chegando já para o Jardim Esplanada. Então lá tornou-se uma cidade-luz, um bairro-luz. Parabéns, porque a iluminação, a claridade, a maior segurança dada aos munícipes da região sul, em especial onde eu resido, na Vila Progresso, hoje indo para o Jardim Esplanada, está uma beleza. Está de parabéns mesmo, porque toda Jundiaí vai receber essa melhoria, e Jundiaí está satisfeita com isso. Senhor presidente, uma questão de ordem. Questão de ordem, vereadora Ana Tonelli. Aproveitando o gancho do vereador Cachã, nós também fizemos pedidos em março de 2005 e agosto do ano passado. Estamos reprisando até na data de hoje, mas sabemos que realmente já foram adquiridas as lâmpadas, e esses bairros que nós pedimos foram contemplados: a Vila Arens, o Jardim do Lago, que também é reduto do vereador Cachã, mas não importa, o que vale é a benfeitoria que a população recebe, no Jardim Petrópolis, na Vila Rami, as pessoas, fizemos inúmeras reuniões com moradores de lá também, Vila Jundiainópolis, Vila Comercial, Vila Maringá, desculpe, presidente, e era isso, esses bairros então que também já vão ser contemplados, começando ainda nesse ano a substituição dessas luminárias. Eu acho que o prefeito vem atendendo conforme pode a reivindicação da população através dos legítimos representantes dessa população.
representantes que são ou somos nós, os vereadores desta casa. Pela Obrigada, ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereadora doutora Silvana. Só para dar continuidade à fala da vereadora Antonelli, agradecer também que as lâmpadas ali da Vila São João Batista, isso foi até um pedido na época que nós fizemos o Fórum de Segurança, que a própria Polícia Militar já dizia que se você pudesse mudar as lâmpadas para que ficasse mais claro, isso daria um momento melhor de segurança e daria uma possibilidade maior de segurança ali para a Vila São João Batista, para o Jardim Carpas, para a Colônia, enfim, para toda a região leste ali, que está sendo contemplada também com essa troca de lâmpadas, e também foi um pedido desta vereadora. Questão de ordem. Questão de ordem, vereador pastor Roberto Conde. Eu também gostaria de agradecer ao prefeito, né? Esse vereador também fez vários pedidos para troca de lâmpadas na Terra Nova e alguns bairros aqui citados pelos vereadores. Eu tenho essas indicações. Eu quero agradecer ao prefeito Ari Foz por atender esse pedido desse vereador também. Muito obrigado, vereador pastor Roberto Conde. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Val. Senhor presidente, a questão da iluminação, estamos todos felizes pelo trabalho sério do prefeito, e eu fico contente por a Vila Ana também, fizemos o pedido e está contemplada, e a Vila Ana brevemente também estará toda iluminada, mais do que já está. E também aproveitando, né, nesta questão de ordem, agradecendo o senhor prefeito, também deixar registrado a presença do Francisco Coutinho, diácono da nossa igreja, do Jardim Tamoio, que se faz presente aqui nesta sessão. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Val. Está registrado, então, a presença do diácono Francisco Coutinho, lá do Tamoio, que está aqui conosco nessa manhã. Questão de ordem, vereador Julião. Senhor presidente, também vou aqui fazer meu agradecimento. Acho que todos nós, vereadores, somos procurados por munícipes da cidade como um todo. E a gente, que já foram citados alguns bairros onde a gente também fez o mesmo tipo de solicitação, como disse o vereador Caxan, a vereadora Silvana, o vereador Val agora com a questão da Vila Ana, onde a gente também fez essa solicitação. Eu acho que é importante o que a gente viu acontecer na nossa cidade, senhor presidente, que é a modificação da lâmpada, trazendo luminosidade, com isso melhorando um dos quesitos da questão de segurança, né? Mas trazendo economia, trazendo uma diminuição do custo. Então a gente só pode agradecer a CPFL em conjunto com a administração Ari Fossen, que está efetuando essa troca em alguns bairros. E o meu lado ali, a Vila Hortolândia, né, a Torre de São José, que estão sendo beneficiados, outros que já foram beneficiados no passado. E eu tenho certeza que até 2009, segundo as informações que nós temos, todas as lâmpadas de Jundiaí terão sido substituídas. Então isso é muito bom, porque traz economia ao erário público e traz um dos quesitos de segurança, que é o aumento da luminosidade nas ruas, senhor presidente. Muito obrigado. Questão de ordem. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Cláudio Miranda, logo após o vereador Gerson Henrique Sartori. Então, de brincadeira, mas não podemos deixar de fazer, a oposição também agradecer aos militantes do pessoal que trocaram as lâmpadas lá da nossa sede nova, que foi inaugurada com a visita da senadora Luiz Helena. De modo que essa presidência, em nome da instituição, agradece toda a luminosidade que hoje nós temos na cidade. Senhor presidente, eu pensava que o vereador Cláudio Miranda estava contando as lâmpadas para ver a quantidade de obras do prefeito Ari Fosse. É lógico que é importante isso, mas nós vamos estar discutindo depois, os vereadores Zé Dias estão falando as emendas, e a bancada do PT tem uma emenda sobre a questão das câmaras de segurança. Então, desde já eu peço apoio aos vereadores, tanto na comissão mista, como depois também no plenário, para que a gente aprove esse tipo de emenda, porque agora com tantas lâmpadas e a gente tendo as câmaras de segurança, com certeza vai estar ampliando esse projeto da atual administração. E aí seria mais uma obra para chegar naquelas 150, vereador Cláudio Miranda. E vamos considerar também a luminosidade do prédio do PSOL, que trouxe a sua estrela maior, aí a senadora Luiz Helena. Questão de ordem, vereador Zé Dias. Lembrando que nós temos ainda uma sessão extraordinária, mais 3 itens a serem apreciados na pauta. De ordem, senhor presidente. Com toda essa iluminação na cidade de Jundiaí, eu não poderia também ficar distante dessas reivindicações, né? Dessas reivindicações. E é justo, senhor presidente, que nós temos aí contemplados, né, os bairros de Vila Aparecida, Nova República, Rui Barbosa,
Cidadania, Vila Nambi e Jardim Santana. Então, portanto, eu parabenizo a Companhia Piratininga de Força e Luz e também o prefeito por essa luta, trazendo mais conforto e segurança à população jundiaense, senhor presidente. Próximo item da ordem do dia é o projeto de decreto legislativo de número 1217 de 2007, de autoria da mesa, que autoriza a doação à Prefeitura Municipal do bem imóvel que especifica. O projeto está em discussão. Em votação. Com 11 votos pela aprovação, 4 senhores vereadores ausentes e essa presidência que regimentalmente não vota, o projeto de decreto legislativo está aprovado. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador José Dias. Senhor presidente, eu quero aqui convidá-los, os demais membros da Comissão de Economia, Finanças e Orçamento, comissão mista, para que nós possamos tratarmos agora após a sessão extraordinária, referente os nossos trabalhos e talvez também do nosso orçamento que está aí presente. Então quero convidar os demais membros, e os demais membros são eles: Ana Vicentina Tonelli, Júlio César de Oliveira, José Antônio Caixã e Marilena Perdiz Negro, senhor presidente. Questão de ordem, senhor presidente. Obrigado, vereador Zé Dias. Questão de ordem, vereador Gerson Sartori. Agora fiquei meio confuso, porque o vereador Zé Dias falou da comissão mista, falou do orçamento. Se for a comissão mista, tem a comissão de Justiça e Redação também, que o presidente Adilson Rosa não está aqui agora. Economia, e a gente precisa ter esse entendimento, porque exato. Senão, se é uma, é a de finanças, ou se é a comissão mista. É a comissão de Economia, Finanças e Orçamento, senhor presidente. Então a convocação do presidente vereador José Dias é exclusivamente para a comissão de Economia, Finanças e Orçamento, ficando a comissão mista para uma posterior reunião. Exatamente. Questão de ordem, vereadora Ana Tonelli. Senhor presidente, para cumprimentá-lo por ter conseguido, junto ao senhor prefeito, junto ao executivo local, que eles permitissem que trouxesse aqui para o prédio da Câmara o PROCON, que é dirigido pelo ex-vereador, nosso companheiro Antônio Augusto Giareta. Ontem de manhã nós estivemos lá com o senhor, com o vereador Zé Dias, e não me lembro outro vereador que estava conosco, a hora da abertura, eu acho que era apenas o vereador Zé Dias que estava, e nós sentimos de perto a satisfação, primeiro, dos funcionários do PROCON, e segundo, das pessoas que vêm, que frequentam e que precisam desse importante serviço no nosso município. Instalações maiores, confortáveis, com cadeiras para todos que chegarem, com senha de chegada, com senha, inclusive o senhor respeitou, teve o cuidado de respeitar os idosos, as gestantes, as pessoas com deficiência, enfim, cumprimentá-lo. E me lembro bem que no começo do ano participamos com o senhor, logo que o senhor assumiu o assento nessa casa, na presidência, participamos juntamente com a senhora Maria Alice, que é a presidente do Fundo Social de Solidariedade, e o senhor se predispôs a destinar ao Fundo Social uma pequena parte do nosso saguão lá do anexo, não é? E para que fosse colocada uma lanchonete cuja renda será revertida para o Fundo Social. Cumprimentá-lo também, ficou muito boa aquela instalação, cumprimentá-lo pelo totem que o senhor colocou na entrada. Muitas pessoas chegavam, falavam assim, anexo da Câmara, mas sem saber o que era o anexo, o que funcionava naquele anexo. Então o senhor coloca lá os computadores para o acesso a Jundiaí, o PROCON e os gabinetes dos senhores vereadores. Então, sem rasgar seda absolutamente, mas eu acho que realmente o senhor merece, e com isso não foi estragada a destinação daquele próprio, que há que se louvar o trabalho do ex-presidente da casa, ex-vereador Felisberto Negri Neto, ele que é engenheiro também, e que destinou uma parte daquele próprio
para as atividades culturais do nosso município, para a Academia Jundiaense de Letras, para os pintores, para os artesãos, para artes plásticas, enfim. Nós temos o saguão todinho livre para que essas promoções continuem acontecendo. Então, cumprimentar Vossa Excelência, porque melhora, pelo menos num setor, o atendimento da nossa cidade de Jundiaí. Obrigada, presidente. Muito obrigado, vereadora Ana Tonelli, pelas considerações. Questão de ordem, vereadora doutora Marilena Negro. Senhor presidente, embora eu já tenha externado a minha opinião em relação à destinação de uma área do legislativo para funcionamento de um órgão executivo, e para mim é muito claro, a minha postura eu mantenho, eu tenho um cuidado, porque no projeto original, pelo que nós pudemos apurar, tinha aí uma ideia de biblioteca, alguma coisa que se preocupasse com o acervo da Câmara Municipal. Eu vou fazer um apelo para Vossa Excelência. Tá? Nós temos espaço na Câmara ainda para dar um tratamento adequado ao acervo histórico que está lá em condições ainda inadequadas nos porões do Museu Solar do Barão. Eu acho que nós temos, e a ideia inicial, se nós não tivéssemos tido todos os percalços por conta da tramitação e liberação do prédio, provavelmente o PROCON não estivesse aqui, porque então o presidente daria a destinação inicialmente pensada. E talvez, eu não posso afirmar com certeza, me parece que essa era a intenção, de cuidar um pouco do nosso patrimônio relacionado ao legislativo. Então, eu tenho essa preocupação, eu acho que nós temos espaços internos ainda para tentar preservar, recuperar esse material histórico e ainda apelar para que haja um espaço alternativo na Câmara para nossas atividades. Eu não sei como faremos num futuro se nós tivermos mais vereadores. Esse projeto, acredito, tenha sido idealizado para 21 gabinetes. E hoje, com 16, se viessem os outros vereadores, já não teríamos os gabinetes. E aí está se tomando outros espaços, se improvisando. Eu sou meio contra a improvisar se nós tínhamos uma estrutura, uma ideia para o projeto inicial. De qualquer forma, a comunidade está muito feliz, porque merece as instalações que o prefeito não pôde e não soube dar a acomodação necessária nos últimos anos. Que veio à Câmara, ótimo, é uma forma direta de repassar recurso sem esperar sobrar nos cofres da Câmara para repassar. Então, a Câmara está tendo a oportunidade de decidir onde vai o recurso que poderia estar sendo utilizado pelo Executivo. Então, o meu cuidado, presidente, é com relação ao acervo, ao nosso material histórico, que tem sido manipulado por alguns historiadores para consulta, para livro, para pesquisa, e está lá em condições inadequadas. De repente, pode-se pensar um projeto, a mesa pode pensar um projeto, no sentido de trazer algum desses materiais para exposição permanente e com cuidado e tratamento que poderíamos dar aqui através do Legislativo. Eu, vereadora Marilena Negro, quero aceitar as considerações feitas por Vossa Excelência, a respeito muito, mas quero deixar absolutamente claro que as decisões administrativas dessa casa competem à mesa e à sua equipe e ninguém mais. Toda e qualquer ação que se toma frente ao Poder Legislativo de medidas administrativas são pensadas. Ninguém está aqui fazendo e tomando providências que não sejam analisadas. Eu venho percebendo já há algum tempo que quanto mais oportunidades nós tivermos de trabalhos conjuntos com as 3 esferas de poder e dentro do município com as mesmas esferas de poder, trabalhando harmonicamente, trabalhando no sentido de independência, é positivo. Nós, no início do ano, havíamos conversado com a mesa, com o vice-presidente, com o vereador Doca e com mais alguns vereadores que eu não vou saber nominar, na providência necessária que seria trazer o órgão de defesa do consumidor aqui para a Câmara Municipal. Primeiro, porque todo o investimento que foi feito imobiliário para o prédio anexo da Câmara Municipal serve atualmente ao PROCON, mas posteriormente, caso alguma mudança seja executada, este bem imobiliário continua sob a propriedade da Câmara Municipal. Em momento algum, vereadora Marilena Negro, o Poder Legislativo está custeando atividades do Poder Executivo. Seria o mesmo que pensar, e eu sei que com a capacidade de Vossa Excelência isso não seria feito,
que onde se distribui o Bolsa Família em Jundiaí deveria ser um próprio específico do governo federal, porque é um serviço prestado pelo governo federal. Seria irracional pensar que nós não pudéssemos ter um prédio cedido pelo executivo da cidade para, por exemplo, a instalação do INSS, já que as esferas de poderes são diferentes, mas que trabalham com o interesse comum, que é o da comunidade. Quando esse prédio foi oferecido ao PROCON, vereadora Marilena Negro, tinha um único objetivo, que era de satisfazer a vontade da população que se utiliza daquele serviço e, mais, satisfazer a vontade dos servidores públicos da Prefeitura Municipal de Jundiaí, que tem a necessidade de um local digno para o seu trabalho, e onde estavam executando o seu trabalho não condiz com a realidade que nós imaginávamos ser decente para o trabalho do PROCON. É uma grande vitória dessa instituição. Essa instituição sai absolutamente fortalecida a partir do momento que o PROCON vem à nossa casa. Primeiro, nós teremos a oportunidade do acompanhamento diário, como nesse momento está acontecendo por parte dos nossos monitores no PROCON, do trabalho do Poder Legislativo. Será uma oportunidade que os próprios vereadores terão de serem fiscalizados pela população que diariamente se fará presente nessa casa, com uma média de passagem de 150 atendimentos dia, uma média de 300 pessoas dia circulando na Câmara Municipal. O andar térreo da nossa Câmara estava ocioso. Não significa absolutamente nada de positivo à população nós termos um prédio ocioso. É interessante que se diga, eu entendo a formação de cada um, que a Câmara Municipal não é uma figura jurídica, judiciária. Ela não tem capacidade, titularidade de bens públicos. Por exemplo, esse prédio, que hoje a senhora tem o gabinete, que eu tenho o meu gabinete, que a vereadora Ana, o vereador Julião, é um prédio de titularidade da Prefeitura Municipal de Jundiaí. Esse prédio é da Prefeitura Municipal de Jundiaí. Está para a Câmara Municipal, porque a construção foi feita pelo Poder Legislativo. Então, eu entendo, enfrentarei todas as discussões necessárias frente a esta presidência para abranger os serviços que aqui são prestados, os serviços que são prestados pelo Poder Legislativo. Acompanhei, quando estava em recesso pela internet, algumas matérias que diziam e questionavam a vinda do PROCON para a Câmara Municipal. Eu, particularmente, estou absolutamente tranquilo desse questionamento, porque o meu interesse é fazer com que a instituição seja preservada e a instituição ofereça serviço. E a instituição hoje oferece 13 terminais de inclusão digital gratuitamente à população. Essa instituição oferece o serviço do PROCON num prédio absolutamente acessível ao cadeirante, coisa que na Rua dos Bandeirantes não era. Essa instituição oferece sem ônus de manutenção, porque nós não teremos ônus de custeio. Esse ônus de custeio é toda a Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos. Então, quer dizer, eu me sinto muito tranquilo em dizer à sociedade jundiaense que a mesa desta casa teve muita responsabilidade quando pensou em fazer naquele espaço a sede nova do PROCON e os terminais de inclusão digital, preservando a ideia inicial que a vereadora Ana, inclusive, discutia comigo no início do mandato, de preservar o espaço de exposições culturais. E nós estamos até investindo um recurso do Poder Legislativo, posteriormente, para a compra de um mobiliário específico para as exposições que aqui serão feitas na Câmara Municipal. Então, eu entendo que nós estamos totalmente resguardados, a propriedade dos imóveis, do mobiliário que nós compramos é da Câmara Municipal, foi com recurso próprio, mas o custeio e manutenção será feito pela Secretaria Municipal responsável, que é de Negócios Jurídicos. Eu fico triste por não ter agradado a todos, mas fico feliz por ter agradado a maioria absoluta dessa casa, uma iniciativa que justamente traz a população para o PROCON numa série de qualidade. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereadora Marilena. O seu discurso da verdade, ele reflete a sua intenção, né? Está agradando a população, está me agradando, porque eu também poderei fiscalizar o quadro do PROCON, que não é o melhor, que poderia ser diferente, poderia ser maior, que não houve investimento nesse período, e sinto que a Câmara não detenha o convênio com a Fundação PROCON. O convênio é do Executivo, é isso que nos permite fazer, não críticas destrutivas, é uma preocupação com a finalidade do Legislativo, porque a sua gestão, presidente, ela termina no final do ano de 2008 e, de repente, poderá haver outra necessidade do Legislativo e nós criamos uma expectativa de funcionamento de um órgão do Executivo. É nesse sentido, simplesmente, nenhum demérito contra o trabalho do PROCON, nenhuma questão
específica contra a atividade funcionar num local adequado, porque para a população não interessa de onde vem o recurso, não interessa se foi intenção do Legislativo ou do Executivo. Ela quer ser bem atendida e merece ser bem atendida. A resposta política que damos deveria ter sido antes. Deveria ter saído daquele prédio da Rua Bandeirantes há muito tempo. E não se deu o valor, a necessidade de fato que a população merecia. Eu só acho que é um contrassenso. O Legislativo tem que ter essa iniciativa para melhorar um serviço do Executivo. Questão de ordem. E a nossa preocupação com o uso racional do espaço, em função das necessidades do Legislativo e do nosso acervo, do nosso patrimônio, que tem que ser preservado, presidente. O meu apelo é nesse sentido. Está correto o apelo de Vossa Excelência. Ordem, Questão de ordem, vereador Adilson Rosa. Senhor presidente, a inauguração é amanhã de maneira oficial, mas eu gostaria já, aproveitando a discussão, o debate, para parabenizá-lo. Eu sou um desses vereadores que ficou muito contente com a instalação da sede do PROCON aqui na Câmara Municipal de Jundiaí. Na verdade, era um espaço que até então estava ocioso, mas o parabéns é pela aproximação que causa a vinda das pessoas ao anexo da Câmara com o Poder Legislativo dessa cidade. Uma iniciativa inovadora, como toda a administração de Vossa Excelência à frente do Legislativo Municipal, trouxe muitas coisas boas, muita inovação, um rapaz jovem, de cabeça aí para frente, então tenho parabéns desse vereador, vejo com muito bons olhos. Eu acho que é um trabalho muito importante para o Legislativo Municipal. Obrigado, vereador Adilson. Questão de ordem, senhor Questão de ordem. Questão de ordem, vereador Val. Senhor presidente, quero também parabenizá-lo pela iniciativa, que ela muito enobrece o Poder Legislativo. Eu também, como Adilson, vereador Adilson, sou um dos vereadores muito feliz de ver uma atitude como essa da direção desta casa de Vossa Excelência. E principalmente também, senhor presidente, como presidente da Comissão de Defesa do Consumidor. Parabéns, senhor presidente. Muito obrigado. Você vai ter mais trabalho agora, hein, vereador? Questão de ordem, vereador Tico. Vereador presidente Luiz Fernando, eu quero parabenizar Vossa Excelência pela iniciativa. Eu vejo o PROCON como um 56 também, presidente, uma porta de reclamações da população. Não é diferente com o Legislativo, presidente. Esse Legislativo, ele está próximo da população. Quando o munícipe tem um problema, ele chega no vereador e vem falar com o vereador primeiro. O PROCON não é diferente, o 56 não é diferente. Então, poderia até dar uma sugestão para Vossa Excelência, de repente até vir o 56 para cá também, e a gente começar a ser realmente a voz da população para o Executivo. É só fazendo uma apologia, presidente, mas parabenizar Vossa Excelência realmente. Amanhã é a inauguração oficial, mas está de parabéns pela iniciativa. Nós sabemos que o prédio em que o PROCON estava instalado estava totalmente inadequado, tanto para as pessoas que lá trabalhavam, quanto para a população que chegava até o local para fazer os seus reclames. Mas sabemos até de casos de pessoas com problema, por causa das pombas que tinha lá. Então, é bom que a população saiba, vereador Doca? É bom que a população saiba disso. Vossa Excelência tomou uma atitude certa, uma atitude sábia. Se o PROCON vier sair daqui, eu garanto que será para um lugar muito melhor. Oxalá seja um lugar bem melhor e vá mesmo. Mas hoje está contente da população e está contente da maioria dos senhores vereadores dessa casa. Parabéns, vereador Luiz Fernando. Muito obrigado, vereador Tico, vice-presidente e sempre presidente aqui da casa. Questão de ordem, vereador Julião. Senhor presidente, eu fui um dos que, em conversas que tivemos, expressei inicialmente que teria algumas dúvidas a respeito da vinda do PROCON. Nunca deixei e nunca vou deixar de dizer o que sinto e penso a qualquer pessoa com quem eu tenho oportunidade de dialogar, e foi o que fiz com Vossa Senhoria. E, entendendo as considerações colocadas por Vossa Excelência, espero, que realmente a gente tenha no PROCON hoje um órgão que funcione melhor
do que ele já funcionava, porque as instalações que foram oferecidas permitem que esse atendimento seja agilizado. Sem sombra de dúvida, não há como se comparar o espaço aonde estava o PROCON com o espaço oferecido pelo Poder Legislativo. As minhas dúvidas foram sendo sanadas. Hoje, se tenho alguma, acho que ela deixa de ser relevante, até em virtude da própria fala que Vossa Senhoria fez, porque eu já tinha ido atrás de algumas informações, e se tivesse obtido algo diferente, teria conversado de novo com o senhor, porque não entendo que o Poder Legislativo poderia levar à frente algo que eu considerasse que não seria legal, então não deixaria de apontar, mas acho que os argumentos usados foram os argumentos que eu vi de pessoas que têm um conhecimento na área jurídica também. Então, por isso, hoje, também passo a defender que o PROCON tenha o seu espaço junto ao Poder Legislativo, mas independente do Poder Legislativo, como ele é independente do Poder Executivo, porque a função dele é muito mais de mediador de conflitos entre a iniciativa privada, entre o poder público. Então, acho que nós temos que salvaguardar que isso continue acontecendo, né? Eu acho que é uma das prerrogativas de nós, vereadores, também fazer essa interlocução. Então, acho que eu acho que nós temos agora que dar tempo ao tempo para ver a adaptação que nós teremos do PROCON junto ao Poder Legislativo, não se imiscuindo e nem nós entrando na seara do PROCON e nem o PROCON entrando na nossa seara. Acho que é importante a separação. Inclusive o espaço lá ficou separado. Então acho que só posso parabenizar o senhor pelos esclarecimentos prestados. Quantas vezes eu tive a oportunidade de conversar com Vossa Senhoria. E torno a dizer, inicialmente me posicionei contrário, mas fui ao diálogo e fui conversar. E hoje respeito e admiro. Eu acho que o trabalho será executado aqui dentro do nosso anexo. Parabéns. Muito obrigado, vereador Julião. Pela ordem, vereadora doutora Silvana. Eu queria dizer o seguinte: nós do Poder Legislativo, né, a gente tem visto tantas questões que desgastam, né, o Poder Legislativo, tanta corrupção, tanta coisa, que as pessoas acabam assimilando e achando que o Poder Legislativo é o maior corrupto do país, né? Que são iniciativas como essa de Vossa Excelência, que enobrecem o Poder Legislativo, que aproximam a população, que fazem com que a gente consiga minimizar um pouco os problemas da população, né? E o PROCON, sem dúvida nenhuma, estava em instalações péssimas. Eu estive no PROCON por causa de uma reclamação, fui atendida lá pelo Jareta, até tenho que agradecer a todos os funcionários, ao Jareta, porque me receberam muitíssimo bem. E a gente pôde ver de perto que aquilo estava um lixo, né? Que não havia mais como, inclusive, receber as pessoas e trabalhar dentro de um lugar tão ruim. Então, eu acho que foi uma iniciativa extremamente importante. Gostaria de agradecê-lo por isso, em nome da população, e dizer que a gente também tem que agradecer a Escola de Artes da Marli de Marco, né, que doou um acervo de telas para o anexo, né, intitulado Cores da Nossa Terra, e que acho que seria até de bom tom que nós convidássemos a Marli, se pudesse estar aqui presente amanhã, né, já que ela doou esse acervo, já que ela teve essa iniciativa de querer embelezar o anexo para que a população tenha um local agradável e belo, né? E pedir 1000 desculpas, que eu não estarei presente aqui na inauguração, porque eu estarei atendendo a população da colônia, que se de repente eu falto por qualquer motivo, é um problema enorme. Então, pedir desculpas, mas o senhor sabe que eu entendo e acredito nas suas iniciativas e espero realmente que dê muito certo e que o PROCON se estabeleça definitivamente aqui. Obrigado. Muito obrigado, doutora Silvana. Eu, até em nome da mediação feita por Vossa Excelência para que as telas viessem aqui ao Legislativo,
peço gentilmente que a senhora convide a dona Marli, em nome do Poder Legislativo, em nome dessa instituição, para amanhã às 19 horas, estar presente conosco para a inauguração oficial da sede nova do Facilita Jundiaí. Questão de ordem, vereador Zé Dias. Então, questão de ordem, né, senhor presidente? Questão de ordem, vereador Zé Dias. Senhor presidente, pelo pouco que eu passei ontem na parte da manhã, junto com a Vossa Excelência, presidente desta casa, e também a nossa companheira, Ana Vicentina Tonelli, pela avaliação do primeiro dia, o primeiro atendimento, eu fiquei assim impressionado, por um motivo de eu estar ali batendo um papo, na qual a Vossa Excelência mesmo percebeu que eu cumprimentei a maioria daquelas pessoas, e 3 daquelas pessoas do Jardim São Camilo, vereadora. Então veja bem que importância para nós aqui, representante do povo, e o povo mais próximo do representante, que é aí a esse atendimento especial àquelas pessoas, especialmente nesse mês de dezembro, né, que o volume de reclamações elas são, né, de um número muito alto. Então, portanto, senhor presidente, eu tenho a honra de cumprimentá-lo pela iniciativa e, com certeza, cada um daqueles senhores que estão aqui representando esta casa, senhores e senhoras, tem uma parcela de responsabilidade em tudo aquilo que hoje o presidente vem levando, né, levando a população, especialmente aquelas que realmente precisa do poder público e também dos representantes aqui nesta casa. Mas quero parabenizá-lo pelo trabalho, pela dedicação, e sendo o primeiro dia, presidente, já surtiu um grande efeito. Imagina agora, com o decorrer do tempo, aí a população sabendo que tem um espaço físico com um lugar moderno, um lugar de um conforto, onde ali pode esperar, tem a televisão, tem a água, talvez até o cafezinho. Portanto, senhor presidente, a população merece mesmo esse prestígio, esse carinho de Vossa Excelência. Parabéns mais uma vez. Muito obrigado, vereador Zé Dias, pelas suas considerações. Questão de ordem. Questão de ordem, vereador Marcelo Gastaldo. Me parece, vereador, que o seu irmão já nos deixou, mas caso ele retorne, nós iremos anunciar. Obrigado, senhor presidente. Queria deixar, em função dos comentários que foram feitos, essa iniciativa do nosso presidente. Isso engrandece cada vez mais fazer parte dessa mesa, senhor presidente, com iniciativa desse porte. E em todo momento, a clareza e a maneira que é exposta um projeto, o senhor gosta de implementar ou através da Câmara ou por iniciativa própria. Então, essa questão do PROCON, realmente, nós sabemos que era uma necessidade que existia, tanta a questão de reclamações, né? Reclamações para a nova instalação do PROCON. Ele que detém tantas reclamações, né? Hoje o consumidor, embora ainda não saiba de todos os seus direitos e precisa mesmo correr atrás, hoje tem um espaço pelo menos adequado para ser recebido. Sabemos aí a questão da acessibilidade, que infelizmente, né, no passado não se teve essas preocupações. Então a maioria dos espaços públicos e particulares também privados ainda não se adequaram à questão da acessibilidade. Então, mais uma vez, né, nós podemos, através desse espaço que foi criado, foi construído pela Câmara, mas dar essa excelência de atendimento que será, como foi bem dito por alguns vereadores aqui, na necessidade ou não de mudança, com certeza será para um local muito melhor e hoje atende a contento a população de Jundiaí. Então, parabéns mais uma vez por essa outra grande iniciativa do nosso presidente, que contou com o apoio de todos os vereadores, principalmente nós, membros dessa mesa. Questão de ordem. Muito obrigado, vereador Marcelo Gastaldo. Questão de ordem, vereador Gerson Henrique Sartori. Eu não tenho dúvida nenhuma de onde estava o PROCON, não podia ficar, e que é importante ter um espaço melhor, e aí tem um espaço que é bem melhor do que aquele que estava. E também aqui aí vai uma crítica minha ao Poder Executivo,
que precisou um outro poder, ainda que num prédio que tem a titularidade da Prefeitura Municipal, que é quem tem a titularidade dos bens da Câmara Municipal, mas precisou um outro poder, a mesa de um outro poder, o comandante de um outro poder, ver que aquele espaço não servia mais. Então, quando eu falo daquela questão do discurso da continuidade, a continuidade durou muito tempo e deixou um outro poder enxergar aquilo que eles deveriam enxergar. É lógico que precisa favorecer a população e alguém tinha que enxergar. Felizmente enxergou a Câmara, era melhor que tivesse enxergado o Poder Executivo, mas enxergou a Câmara e a população está sendo atendida, isso é importante, as outras questões vão sendo discutidas e espero, é lógico, que sempre melhore, nunca piore. Mas só para ressaltar, precisou a Câmara enxergar que aonde estava não dava. Obrigado, vereador Gerson, pelas suas considerações. Vamos passar agora ao próximo item da ordem do dia, que é a moção de número 185 de 2007, de autoria do vereador Marcelo Roberto Gastaldo, de apelo à Câmara dos Deputados por aprovação do projeto de lei complementar 73 de 2007, do deputado Mendes Tame e também do deputado Luiz Carlos Rauli, que prevê para as empresas incentivo fiscal por redução de seus poluentes e ônus fiscal por emissão de gases de efeito estufa. A moção está em discussão. Com a palavra o seu autor, vereador Marcelo Gastaldo. Senhor presidente, senhores vereadores, que motivou a apresentar essa moção, uma por fazer parte da comissão, inclusive presidente da Comissão Permanente do Meio Ambiente, mas a maneira e a presteza que está sendo apresentada a esse projeto. Ele que culminou, uma proposta, projeto de lei complementar 73 de 2007, de autoria dos deputados Antônio Carlos Mendes Tame e Luiz Carlos Rauli, ambos do PSDB. A maneira da busca por excelência na questão ambiental, que hoje, para tantos, buscam melhorias nessa questão, felizmente. A questão ambiental hoje, ela é vista e, principalmente nós, como legisladores, devemos procurar meios de criar leis. Infelizmente, nós, como os vereadores, às vezes somos multados em relação a dar alguma privilégio, não diria privilégio, mas a questão de isenção ou multa, nós não podemos reger sobre essa jurisdição. Mas como deputados federais, que foi a proposta feita, inclusive a justificativa, em relação à urgência em estabelecer mecanismos legais capazes de induzir a reestruturação do aparato produtivo no menor prazo possível, diante dos eminentes riscos do aquecimento global, anunciados à comunidade internacional no 4º relatório da avaliação do painel intergovernamental de mudanças climáticas, o IPCC, publicado em fevereiro de 2006. A iniciativa, essa foi a grande justificativa, mas que ela tem como proposta principal uma reformulação tributária ecológica, a fim de regulamentar o artigo 146-A da Constituição Federal, instituir os princípios da essencialidade e o diferencial tributário pela sustentabilidade ambiental e oneração das emissões de gases de efeito estufa, e criar a taxação sobre o carbono, na forma de contribuição de intervenção do domínio econômico para a sustentabilidade ambiental e a mitigação do aquecimento global. Essa lei, que apresenta mais de 11, na sua totalidade 11 artigos, eu queria citar um deles de maior relevância, até porque pelo prazo não podemos falar do projeto como um todo, mas a moção, ela vem anexada o projeto na íntegra, para que todos os vereadores e pessoas que se interessem em saber um pouco mais do que é esse projeto, só queria relembrar a questão de 4 artigos.
O segundo, que todo produto, mercadoria e serviços em cuja produção, uso e consumo o balanço de emissões de gases de efeito estufa for mais favorável, ou quando cause menor degradação ambiental em razão dos processos produtivos ou dos insumos utilizados, devidamente certificados, comparados aos produtos, mercadorias e serviços concorrentes ou que lhes possam substituir, farão jus à redução da alíquota dos tributos e contribuições sociais e econômicas incidentes no seu processo de, no mínimo, 30% em relação à carga tributária incidente sobre os produtos. Em seu artigo 3º, que se fixará e criar uma instituição que será instituída a contribuição de intervenção do domínio econômico, que será condicionado e chamado de CID, que dará a essa comissão a permanência de gases, né, o efeito estufa, que será calculada em base 5% do preço final unitário na venda do consumidor de bens. Quer dizer, é uma lei que ela está toda amparada, a sua regulamentação toda programada, e terá o seu artigo 8º também dizendo em relação aos gases que fazem parte, que afere a questão do efeito estufa, que são o dióxido de carbono, óxido nitroso, metano, hidroxifluorocarboneto, perfluorocarboneto, hexafluoro sulfuroso. Só para complementar, senhor presidente, nós sabemos que vários países já se preocupam em relação à questão ambiental e já incentivam empresas nesse sentido. Poderíamos citar alguns países que fazem parte, como a Alemanha, que desde 98 taxam a geração de eletricidade e o consumo de petróleo segundo alíquotas diferenciadas e segundo critérios ambientais. Na Holanda e em Portugal, tributos incidentes sobre a propriedade de veículos foram adotadas para encorajar seus adquirentes a optarem por modelos com padrões de emissões reduzidas. Na Austrália, adotou-se uma taxa sobre o registro de veículos de passeio, que varia conforme a economia de consumo de combustível e potência do motor. Entre outros países, a Suécia, que desde janeiro de 91 também adota o imposto sobre o carbono. Finlândia, Holanda e Noruega também, entre outros países, senhor presidente. Sabemos que a questão hoje é justamente a preocupação com o meio ambiente em todos os países. Eu só gostaria de concluir lendo que foi uma das justificativas dos dois deputados para a apresentação desse projeto, que urge a tomada de posição em nosso país a respeito das exigências que nos estão sendo impostas pelo quadro atual de transformação acelerada em nosso ambiente terrestre e que será o precursor por profundas mudanças políticas e institucionais. Em todas as principais nações, em breve a segurança ambiental global será o tema de tanta relevância quanto é hoje a segurança econômica, social e política em cada país e região. Cada vez mais seremos obrigados a pensar globalmente e agir localmente, agir responsavelmente e anteciparmos as mudanças eminentes que se avizinham. Estratégia hábil que colocará à frente dessas mudanças e facilitará estratégias adaptadas. Por esse motivo, senhor presidente, gostaria de pedir o apoio de todos os vereadores em relação a essa moção de apoio a esses deputados que se preocupam tanto com a questão ambiental do nosso país. Muito obrigado, vereador Marcelo Gastaldo, pelas suas considerações. A moção continua em discussão. Com a palavra, o vereador Adilson Rosa. Senhor presidente, senhores vereadores, é uma fala muito rápida, não vou tomar muito tempo, já que nós temos uma sessão extraordinária, mas moção número 185 de 2007, autoria do vereador Marcelo Roberto Gastaldo,
Apelo à Câmara dos Deputados por aprovação do projeto de lei complementar 7307 dos deputados Mendes Tame, PSDB de São Paulo, e Luiz Carlos Rauli, PSDB do Paraná, que prevê para as empresas incentivo fiscal por redução de seus poluentes e ônus fiscal por emissão de gases de efeito estufa. De antemão, eu quero dizer ao vereador Marcelo Gastaldo que vai ter o voto favorável deste vereador, mas terá o voto favorável desse vereador, senhor presidente, pelo tema, pela importância que é a discussão do meio ambiente hoje, pela importância que é resolver o problema do efeito estufa, no que pese esse vereador ser totalmente contrário ao incentivo fiscal. Não é só o incentivo fiscal por conta de determinados segmentos, o incentivo fiscal de uma maneira completa, inclusive com a guerra fiscal, transferência de empresas de um estado para o outro. Eu acho que dessa maneira a gente remedia um problema que precisa ser resolvido nesse país. Quando nós temos no país uma carga tributária, da qual é uma das maiores do mundo, você tira do empresariado a possibilidade dos investimentos. Se o Brasil hoje reduzisse a carga tributária em níveis aceitáveis, daria oportunidade para o empresariado investir em técnicas que diminuísse a poluição, que diminuísse os gases, que contribuem para o efeito estufa, e dessa maneira daria uma contribuição, não uma contribuição aleatória ou de maneira provisória, mas uma contribuição realmente definitiva para que se possa fazer com que o país avance nesse segmento. Então eu entendo a iniciativa, a preocupação da diminuição, quando se dá incentivo fiscal, no sentido de conseguir arrumar meios para que isso aconteça, mas resolve o problema desse país, vários problemas desse país, com a realização da reforma fiscal e da reforma tributária, dando condições de investimento para as empresas, para o empresariado nacional, para o empresariado brasileiro, para as empresas internacionais que aqui atuam, e dessa maneira traz contribuição não só para o investimento no meio ambiente, mas para o investimento na própria economia, na geração de emprego, na geração de renda, e trazendo, aí sim, uma contribuição de maneira efetiva. Até uma parte, vereador. Gostaria de parabenizar ao autor da moção e a Vossa Excelência pela fala. E principalmente fazer minhas as palavras de Vossa Senhoria no que diz respeito às reformas estruturais necessárias e que, infelizmente, a gente sabe que não vão acontecer, vereador Adilson Rosa, porque não tem interesse por parte do governo federal. Muito ao contrário. Agora, pela aprovação do CPMF, que fica muito nítido para mim hoje, que é um imposto desnecessário devido ao aumento de arrecadação que nós tivemos no nosso país, é perfeitamente substituível, e o governo ameaçando de não mandar as reformas se não for aprovado o CPMF. E ele não vai mandar aprovando ou não, porque tudo que ele quer é que o CPMF seja aprovado. Sim. Então, sem sombra de dúvida, meio ambiente, investimento mais do que necessário. Mas as reformas são imprescindíveis, vereador. Parabéns. Obrigado, vereador. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Gerson Henrique Sartori. Senhor presidente, eu estou vendo aqui a discussão da moção e estava acompanhando também, durante esses dias, o Senado Federal. E parece que a sessão, ou a quinta sessão de discussão da CPMF está vindo para cá novamente, sendo que a matéria que está discutindo em outro âmbito na sessão federal. Mas, como eu falei já em sessões anteriores, o senhor não estava. Se o senhor quiser promover como presidente uma discussão para nós podermos discutir as coisas que acontecem em âmbito federal, para ver o interesse deste partido ou daquele partido, para ver o interesse deste governo e do governo anterior, a gente topa. Mas o que não dá é para a gente trazer toda hora as discussões, quando aqui as falas são outras. Mas se quiser discutir, a gente fala quem fez a CPMF, quem aumentou, quem prorrogou e quem está apontando para diminuir. Mas se for essa a discussão. Mas pelo que eu sei, essa discussão está acontecendo no Senado Federal deve encerrar agora a quinta discussão para ir para votação. Tem os posicionamentos dos partidos,
tanto de quem era contra em outra hora, como era o Partido dos Trabalhadores, como quem era a favor em outra hora, como era o PSDB, e agora como reverteu. Mas aí dá para discutir a hora que quiser, a gente traz dados e vamos fazer uma discussão qualificada. Questão de ordem. Questão de ordem, vereador Julião. Eu não trouxe para cá a 6ª sessão de discussão do CPMF. Eu trouxe para cá a discussão de reformas estruturais citadas pelo nobre vereador Adilson Rosa, senhor presidente, no que diz respeito ao que nós precisamos para o nosso país. Questão de ordem, senhor presidente. A presidência solicita outro aos senhores assunto. vereadores que nós façamos uma 7ª sessão para a discussão desses temas, porque temos ainda mais uma sessão extraordinária, temos outro 2 assunto, senhor itens a presidente. serem apreciados e temos o vereador na tribuna que aguarda para a conclusão do seu discurso. É outro assunto. Questão de ordem, vereador Gerson Sartori. É que nós estamos quase chegando na hora dos requerimentos. Eu sei que lá que nós vamos discutir requerimentos, mas para dar tempo de pensar, eu queria já pedir o apoio dos vereadores e dizer que na semana passada eu tinha um requerimento, e espero que de hoje, sobre questões estruturais, mas sobre a questão da estrutura da rodoviária de Jundiaí e os seus parafusos e os vazamentos de água, que é uma questão que nós temos que fazer aqui e eu estou sem resposta para dar para a população que está procurando, se a gente vai ter a reforma da estrutura da rodoviária ou não. Questão de ordem, vereador Julião. Eu acho que fui interrompido na minha fala, senhor presidente, e me sinto, às vezes, aqui vendo a discussão do sexo dos anjos, mas não era o caso que estávamos fazendo em relação ao vereador Adilson Rosa. E em respeito ao vereador Adilson Rosa, eu só pedi a questão de ordem porque fui interrompido, senhor presidente. Não falarei mais, deixarei o vereador terminar o seu discurso, concordando em grau, gênero e número com as suas palavras. Muito obrigado, senhor. Muito obrigado, vereador Julião, pela sua consciência e consideração com o vereador Adilson Rodrigues Rosa, que nesse momento ocupa a tribuna. Para concluir, senhor presidente, agradecer as falas do vereador Júlio César de Oliveira, dizer que, infelizmente, é lamentável que no Brasil, para que a gente pense em assumirmos a nossa responsabilidade pela conservação do meio ambiente, nós tenhamos que receber incentivo para isso, quanto que é uma obrigação de todos essa responsabilidade, cuidar do meio ambiente, né, e uma obrigação do governo federal de dar condições para que o empresariado nacional possa fazer a tua parte de maneira tranquila, de maneira com que não tenha que fechar as portas para isso. Então, tenho o apoio desse vereador pela importância que é o cuidado com o meio ambiente, mas ratificando, senhor presidente, colocando que sou literalmente contra o incentivo fiscal. Muito obrigado, vereador Adilson Rosa, pelas suas considerações. A moção continua em discussão, está em votação. Enquanto nós procedemos à votação, eu registro a presença do José Fernando Gastaldo, irmão do vereador Marcelo Gastaldo, que aqui se faz presente conosco, prestigiando a nossa sessão. Muito obrigado, José Fernando Gastaldo, pela sua presença. Estamos votando a moção de número 185 do vereador Marcelo Gastaldo. Vamos lá, Carnal. Queria registrar a presença do vereador Giarola aqui nesta casa. Muito obrigado, sempre vereador Giarola aqui nesta casa conosco. Questão de ordem, senhor presidente. Somente vamos terminar a votação, vereador Zé Dias. Já concedo a questão de ordem a Vossa Excelência. Obrigado, presidente. Com 13 vereadores votando pela aprovação, 2 senhores vereadores ausentes e essa presidência aqui regimentalmente não vota, a moção está aprovada. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Marcelo Gastaldo. Eu só agradecer aos vereadores que apoiaram essa moção, e eu não quis interromper o vereador Adilson, até pelo tempo da sua fala, parabenizar pelas palavras. É verdade, vereador. Às vezes a gente pega uma pessoa e fala, essa pessoa é honesta. Acho que honesta não é uma qualidade, é um dever.
e por muitas vezes a gente põe como qualidade. E a mesma questão é de você ter que dar incentivo para que a pessoa possa fazer uma ação. Realmente a questão tributária do país complicadíssima, sabemos que o seu partido tem lutado muito nesse sentido, a questão do imposto único é uma bandeira que precisamos levantar mesmo. Parabéns, obrigado pelas palavras e obrigado aos vereadores pela aprovação desse projeto. Próximo item da ordem do dia. Moção de número 186 de 2007, de autoria da vereadora doutora Silvana Cássia Ribeiro Batista, de apelo à Polícia Federal por instalação de posto de fiscalização no aeroporto Comandante Rolim Adolfo Amaro, em Jundiaí. A moção está em discussão. Com a palavra, a vereadora doutora Silvana. Senhor presidente, senhores vereadores, moção de apelo à Polícia Federal por instalação do posto de fiscalização no aeroporto Comandante Rolim Adolfo Amaro, em Jundiaí. Na verdade, senhor presidente, senhores vereadores, nós tivemos a semana passada com uma audiência aqui, a semana retrasada, inclusive, não a semana passada, com uma audiência com todas as pessoas envolvidas na administração do aeroporto. E pudemos ouvir, inclusive, de um dos administradores locais, o senhor Rinaldo Tadeu Rosa, que não existe monitoramento, né, de todas as cargas que chegam no aeroporto, nem que saem do aeroporto, deixando brechas para, inclusive, qualquer tipo de atuação nesse sentido. Então, esta vereadora, né, procurou, inclusive, a Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes, a DISE, e lá nós pudemos ter informações que, apesar da DISE ser o órgão responsável pelo combate ao tráfico de drogas em Jundiaí, ela não tem autonomia para verificar as operações que acontecem no aeroporto. E nós sabemos que Jundiaí, infelizmente, está inserida na rota do tráfico de drogas, que até o ano passado nós tivemos aqui uma apreensão de mais de 30 quilos de cocaína. Então, eu acho que nós temos que, nesse momento, que haverão aí mudanças, implementações no aeroporto, eu acho que nós temos que ter, sim, um posto da Polícia Federal para que possa investigar todas as cargas, para que possamos ter tranquilidade em relação não só a drogas, mas como materiais que não sejam fiscalizados, que não têm sido fiscalizados, até em relação a contrabandos, né? Exatamente, nós estamos ali com um local muito próximo, né, a todas as vias aí para escoamento. Então, eu acho que nós temos que ter a tranquilidade de termos um aeroporto que seja fiscalizado pela Polícia Federal, termos a tranquilidade das pessoas que trabalham no aeroporto também receberem segurança, né, através da Polícia Federal instalada ali. Então, eu estou pedindo através dessa moção, que haja realmente instalação de um posto de fiscalização do aeroporto uma parte, vereadora? Pela Polícia Federal. Pois não, senhor Dr. Cláudio Miranda. Eu queria parabenizar Vossa Excelência pela moção, dizer que vou votar favoravelmente a ela. E dizer que o aeroporto tem muitas questões para ser debatidas. Sem Começamos dúvida. o debate recentemente nessa casa, esse assunto também é importantíssimo para ser debatido. E informar a Vossa Excelência e aos demais vereadores que o deputado Ivan Valente, do pessoal de São Paulo, fez um questionamento pela mesa da Câmara dos Deputados ao ministro da Defesa, com uma série de questões que, assim que houver a resposta do ministro, nós estaremos já aptos a, eventualmente, até provocar uma audiência pública, se for concordância dos vereadores, para discutir esse aspecto e outros aspectos relacionados ao aeroporto, que vem preocupando muito a população. A gente pôde ver isso aí com a participação naquela discussão do aumento do movimento. Então, votarei favorável. Acho que é importantíssima essa matéria, que seja levantada já de forma até isolada, mas que é importante e vai fazer parte, certamente, da discussão toda do aeroporto, que nós vamos fazer a audiência pública, se Vossa Excelência concordarem, a partir das respostas do ministro, uma vez que naquela conversa houve até negativa por parte do senhor Rinaldo,
do aumento do número de procedimentos, embora essa estatística esteja no próprio site do DAESP. Exatamente. E ele negou alguma informação que está no site do órgão que ele representa. Então, acho que tem que ser discutido de forma mais ampla. Eu acho que a preocupação em relação ao aeroporto é bastante ampla, né? No que diz respeito ao aumento do tráfego aéreo, em relação às questões de segurança das pessoas que moram em torno do aeroporto, mas a gente não pode deixar de pensar principalmente na questão das cargas, né? Que hoje passam pelo aeroporto, as questões de decolagem, de aterrissagem que se fazem, essas várias operações, e que não tem a Polícia Federal aí interagindo nessas operações para que realmente se possa ter condição de analisar se Jundiaí aí está sendo um meio de tráfico de drogas, de contrabando, enfim. Eu acho que é importantíssimo para a cidade que nós tenhamos um posto da Polícia Federal aqui e que possamos ter tranquilidade em relação a todas essas operações do aeroporto de Jundiaí. Muito obrigado, vereadora doutora Silvana. Continua em discussão, a moção, questão de ordem, vereador Gerson Henrique Sartori. Até porque é muito rápido, nem vou fazer uso da tribuna. Acredito que a moção é muito importante, aliás, a discussão que foi levantada já pelo vereador Cláudio Miranda é um tema que está aqui bem envolvido aqui com a população de Jundiaí. E a partir daquela audiência, quando eu tive a oportunidade de fazer a pergunta para as pessoas que vieram aí representar sobre a questão se tinha ou não fiscalização, a partir dali a gente já está fazendo algumas gestões, mandando ofícios para a Polícia Federal, para a Receita Federal, tudo isso, mas a moção da vereadora Silvana soma muito e é muito importante um documento desse aprovado por essa casa, para que tenha até um maior respaldo, para que a gente consiga avançar nessas questões, mesmo porque a gente sabe que não adianta ter nas pistas fiscalização, quer dizer, é importante que tenha, mas não adianta ter só nas pistas e enquanto isso por avião ou por aviãozinho a coisa corre mais solta. Então é importantíssimo tudo isso. Muito obrigado, vereador Gerson Sartori. Continua em discussão a moção. Em votação. Com 11 votos pela aprovação, 4 senhores vereadores ausentes, essa presidência aqui regimentalmente não vota, a moção está aprovada. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Adilson Rosa. Convocar os membros da comissão mista, senhor presidente, para que possa analisar as emendas ao orçamento logo após o término da sessão extraordinária. Muito bem. Questão de ordem, senhor Questão presidente. de ordem, senhor presidente. Do José Dias, logo após, vereadora Marlena Negro. Senhor presidente, quero deixar registrado também aqui a presença dos nobres companheiros, membros da saúde, né? Do Conselho da Saúde, o nosso companheiro Augustinho Moretti e o Sebastião Manuel dos Santos, a liderança aí do Rio Acima, e nós sabemos também a liderança aqui do bairro do Agapiama, que é o nosso companheiro Augustinho Moretti. Muito obrigado, vereador José Dias, pelo registro dos anais da casa, dessas duas personalidades aqui da nossa cidade, Agostinho Moretti e Tião Preto. Questão de ordem, vereadora Marlena Negro. Senhor presidente, gostaria de avisar aos membros, relembrar os membros da Comissão de Defesa da Criança e do Idoso e da Pessoa com Deficiência, que por decisão da comissão, amanhã, dia 5 de dezembro, às 9 horas, estaremos recebendo a secretária municipal de Integração Social, Maria Alice Fossen, e também a presidente, a superintendente da FUMAS, a doutora Solange Marques, para esclarecimento sobre o decreto onde se tentou regulamentar, pelo menos está parcialmente regulamentado, as inscrições para a Vila do Idoso. Então, o nosso esclarecimento é em relação à discriminação do idoso morador em núcleo de submoradias. Então, eu gostaria de estender o convite em meu nome, em nome dos membros desta comissão, para os demais vereadores que quiserem participar para se inteirar e tentar interferir nesse importante processo. E outro informe que eu gostaria de dar, e acho que caberia bem a Comissão de Defesa do Meio Ambiente desta casa, são 2 reuniões do CONDEMA que estão programadas para o dia 12 e para o dia 19. A do dia 12 de dezembro vai tratar
da questão, internamente dentro do CONDEMA, da questão do projeto Casa em Currupira. Então, eu acredito que todo esclarecimento será necessário para dar subsídio às nossas ações, o nosso acompanhamento. E no dia 19 de dezembro haverá uma reunião extraordinária, às 16 horas também, lá na Prefeitura, para esclarecimentos ao CONDEMA sobre o plano de aplicação do PAC em relação aos córregos, né, a verba de saneamento que será aplicada, pois o CONDEMA, embora esta Câmara tenha aprovado a autorização do empréstimo, o CONDEMA também, como a Câmara, não sabe detalhes desse plano, do plano de manejo de águas, uma série de outros dados técnicos, e que ontem, ao participar do fórum que discutiu, que trouxe personalidades, autoridades aí no assunto, foi avisado, eu achei interessante colocar. Então, como a Câmara, eu tenho falado isso, né, nós nos ressentimos de informações de projetos que venham instruídos, venham esclarecidos, eu acho que nós temos também que entrar, né, no métier aí do Executivo, para poder também tirar informações de lá de dentro. Então, ficam os senhores vereadores informados, quem puder participar, dia 12 e dia 19, reunião do CONDEMA. Muito obrigado, vereadora Marlena Negro, pelos avisos. Vamos passar agora, então, tendo sido superada a ordem do dia, vamos passar aos requerimentos sujeitos à apreciação do plenário. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Enivaldo Ramos de Freitas, vereador Val. Senhor presidente, gostaria de pedir o destaque dos seguintes requerimentos: o 1264, o 1265, 1266, 1267, 1268 e 1274. Obrigado, senhor presidente. Vamos, então, apreciar primeiramente o pedido de destaque do vereador Enivaldo Ramos de Freitas aos requerimentos de número 1264 a 1268 e o requerimento de número 1274. O pedido de destaque está em discussão, em votação. Pediu. Com 9 votos pela aprovação, 4 votos pela rejeição, 2 senhores vereadores ausentes e esta presidência aqui regimentalmente não vota, o pedido de destaque está aprovado. Vamos passar então à discussão englobada dos requerimentos. Com a palavra o vereador Gerson Henrique Sartori. Senhor presidente, senhores vereadores, estamos aqui discutindo a nossa CPMF, nossos requerimentos aqui, senhor presidente. Então, um momento aqui importante da Câmara Municipal, uma vez que a gente discute tanto a fiscalização de âmbito federal e agora a gente pode discutir um pouco do âmbito municipal. Na data de hoje, senhor presidente, eu 5 requerimentos aqui de informações e um requerimento aqui sobre a questão do nosso CDP, uma vez que saiu aí um acordo, pelo menos na esfera civil, entre a Prefeitura, o Ministério Público, e agora o juiz está analisando, falta ainda o acordo da ação popular, feita pelo engenheiro Bandini. E aí aconteceu algumas coisas nesse período antes desse acordo, e como nós tínhamos aqui nesta casa uma comissão tratando sobre o assunto do cadeião e, por consequência disso, também se estendeu e nós participamos muito da discussão sobre o CDP.
Então tem alguns questionamentos que eu gostaria de fazer e vou ler aqui até para que as pessoas que estão nos ouvindo possam entender. Como a Prefeitura Municipal de Jundiaí, sem ter oficialmente o resultado da audiência no dia 28 de novembro, assinou o contrato uma semana antes, em 21 de novembro, para a execução do projeto viário de acesso ao CDP. Por que foi omitido do Ministério Público o fato de já ter se assumido e contratado a prestação de serviços de engenharia para elaboração de projeto viário de acesso ao CDP, permitindo que constasse o Estado como responsável? Esse contrato será revogado para que o Estado assuma a responsabilidade do acordo realizado? Então são questões importantes para nós que tínhamos aqui uma comissão montada, fizemos todo um trabalho, inclusive o senhor, antes de assumir a presidência, era o relator, depois assumiu o líder Tico, e são questões importantes, afinal de contas a comissão não funciona mais, até porque teve a pressa de muitos que querem discutir o governo federal e não querem discutir o governo municipal, e então, independente disso, a gente continua vereador. E a gente precisa dessas informações. Então eu peço, principalmente esse requerimento, ainda que para aprovar ele tem que aprovar os outros, mas que seja aprovado para que a gente tenha essas notícias. Afinal de contas, muito se falou aqui, vereador Cláudio Miranda, que a comissão ficou de 2 anos de funcionamento, e eu sempre falava, né? Precisa ficar funcionando até terminar, até cair o último tijolo do cadeião do Engabaú. E é por causa dessas coisas, para que a gente pudesse ter acesso a esse tipo de informação, para que a gente participasse das reuniões que tiveram, participasse desse acordo, para que a Câmara Municipal de Jundiaí tivesse a informação e a gente pudesse ser esse canal com a comunidade. Infelizmente, para que ficasse discutindo coisa de governo federal, falou que a comissão estava muito política, muito isso, muito aquilo. Então agora a gente depende desse tipo de informação e espero que seja aprovado na manhã de hoje. Obrigado pela tolerância, senhor presidente. Muito obrigado, vereador Gerson Sartori. Continua em discussão os requerimentos. Com a palavra a vereadora Marlena Negra. Senhor presidente, senhores vereadores, hoje em dose homeopática tenho em destaque um único requerimento, mas é um requerimento que, para chegar com uma nova questão, é um assunto que eu já tentei tratar em outras oportunidades. Só que a Prefeitura, ao perguntarmos da quantidade de imóveis alugados, e esse plenário aqui aprovou um requerimento pedindo informações, ela não nos respondeu no primeiro momento o que perguntávamos. Precisamos recorrer regimentalmente à presidência, que acatou o nosso pedido e pediu informação complementar. Recebemos informação complementar. Eu vou entregar aos senhores a resposta, porque eu estou muito preocupada com o nível de envolvimento da Prefeitura, sem qualquer planejamento, para sair de aluguéis caríssimos, como 15.920 do NIS, 13.946 do Almoxarifado, na rua Bom Jesus de Pirapora. Outro também, 11.750 no Canteiro Escola. Então, são valores que nos preocupam pela continuidade. Eu vou dar um exemplo simples. O prédio do NIS, que agora está lá abandonado, sendo alvo de críticas de todos os cidadãos pela insegurança, pelas condições precárias, o resultado desse prédio, do estado dele, é do município, da Prefeitura, que o ocupou, não fez manutenção preventiva, não investiu um recurso sequer para mantê-lo em funcionamento, e é um prédio que adequaria, tem elevador, então ele é acessível, tem instalações que eram adequadas para a área de saúde. Agora se opta por pagar para um particular em um investimento que não tem fim. Então a Prefeitura é especialista em utilizar o que é próprio, cuidar mal dos seus próprios. Então nos preocupa a quantidade de aluguel, porque no retorno do imóvel,
haverá ônus, sim, se ele não for bem cuidado, como é o caso do prédio abandonado, alugado e abandonado na Rua Barão de Tefé, onde se paga o aluguel de R$ 2.508 há 16 meses fechado, sem qualquer manutenção. Então, é nesse sentido que a nossa preocupação é uma tentativa de esclarecimento, que infelizmente é mais um adendo ao Ministério Público com a ação civil pública que estamos propondo nesta cidade. Muito obrigado, vereadora Marlena Negro. Continua a discussão. Com a palavra o vereador Cláudio Miranda. Senhor presidente, senhores vereadores, só um comentário sobre um dos requerimentos para o qual foi pedido destaque, número 1264, do companheiro Gerson Sartori, a respeito de informações a respeito de implantação de abrigos para passageiros em pontos de parada de ônibus. Eu não vejo nenhum motivo para rejeitar esse requerimento. O vereador pergunta de forma bem simples, considerando que há muitos casos de abrigos, de paradas de ônibus, e que são apenas sinalizadas com uma faixa sem que haja um abrigo. E as pessoas ficam expostas ali à chuva, a todo tipo de problema. E o requerimento é muito simples, só pergunta ao Executivo se existe algum projeto, algum estudo para a implantação de abrigos em todos os pontos de ônibus da cidade. Se não existe esse projeto, como que é feito o planejamento para colocar os abrigos onde eles são colocados? Então, um requerimento muito simples. E essa disposição que a gente percebe de rejeitá-lo deixa uma preocupação, porque, na verdade, a propaganda da cidade, especialmente na saúde e em outras áreas, vai indo pelo lado do merecimento do cidadão. Você ouve no rádio o seguinte, que a saúde de Jundiaí vive um novo momento, uma nova era, uma era da excelência. E aí completa, dizendo que tudo isso porque você, cidadão, merece. Quer dizer, então o cidadão não merece um abrigo de ônibus também, não merece que seja tratado com o mínimo de conforto durante aquela espera, daqueles minutos de espera, ou até horas de espera pelo ônibus. Então, eu não vejo motivo para rejeitar um requerimento dessa natureza. Muito obrigado. Continua em discussão os requerimentos. Não havendo mais quem queira discutir, vereador José Galvão Braga Campos, líder do PSTB, para a discussão dos requerimentos. Senhor presidente, senhores vereadores, eu, como fui citado, vereador, pelo vereador Jair Sartori, eu só queria dizer que há uma coerência da bancada aqui, de sustentação ao governo, de não aprovar os requerimentos do PT. Então, gostaria que Vossas Excelências entendessem isso. Agora, Vossas Excelências não precisa ficar sem resposta. Eu entendo que pode encaminhar na forma de ofício para o senhor prefeito. Então, se os senhores encaminharem para a prefeitura em forma de ofício, com certeza Vossas Excelências terão a resposta. E a gente manteria a questão política. Um minuto, vereador. Então a gente manteria nessa casa o questionamento político, porque esse momento é um momento político, sim. Podemos discutir, vereador Júlio, CPMF, sim. Que eu entendo que tudo que vem do governo, a gente vê uma certa retaliação. Então, esse momento a gente entende como um momento político e vamos manter a coerência política, pelo menos é o encaminhamento que eu vou dar nessa casa, nesse momento. Então, pelo encaminhamento político de rejeição dos requerimentos. Mas eu deixo aqui, eu até sugiro aí aos nobres colegas que façam um ofício ao senhor prefeito. Com certeza o senhor prefeito irá receber isso com bom grado e responder a Vossa Excelência. Tem uma parte, vereador. Obrigado pela parte, vereador Tico. Eu fico até constrangido de falar para o senhor, mas eu fiz um ofício perguntando a respeito das centenas de obras aí da propaganda oficial e não foi respondido a contento. E depois fiz aqui o requerimento e que não foi aprovado no plenário. Talvez. Então, eu vou solicitar que Vossa Excelência, então, faça o ofício. Talvez, vereador, a pergunta do senhor é essa? Então eu quero só completar a parte, já agradecendo a paciência,
Mas como o meu ofício não foi respondido com a resposta adequada, com as obras, então eu vou solicitar que Vossa Excelência faça por mim, então, um ofício... Talvez, vereador. Perguntando as questões das centenas de obras que estão sendo feitas e que esse vereador ainda não conseguiu ter a resposta do Executivo. Talvez essa resposta tenha vindo pela mídia, pela televisão. O senhor está vendo na televisão as obras do prefeito e nos jornais também. Então, talvez essa resposta tenha vindo pela mídia, né? É uma forma também de responder a Vossa Excelência. Mas é o que eu sugiro nesta manhã para todos vocês, início de tarde, e que Vossas Excelências, então, entenda o momento político que vive essa casa. Nós estamos aí prestes a um ano, senhor presidente, a um ano de eleição, e a gente entende que os requerimentos, nesse momento, ele vem de uma forma política. Então, a gente também vai dar esse tratamento político a Vossas Excelências, porque já houve acordo nessa casa, e nos acordos nós aprovamos os requerimentos de Vossa Excelência. Então, eu espero que Vossa Excelência entendam o meu questionamento e falo aqui para os meus companheiros, para a bancada de sustentação do senhor prefeito, que votem contrário aos requerimentos da bancada de oposição. Questão de ordem, vereadora Marilena Negro. Eu gostaria, senhor presidente, de pedir à bancada governista que avaliem e façam uma ação retirando do regimento, do nosso regimento, a aprovação, a questão fiscalizatória dos regimentos. Nós vamos nos dirigir ao Executivo por ofício, de ofício. Aí isso é uma atitude política. Assumam que a Câmara não pode fazer esse papel e não que uma minoria não possa fazê-lo. Então, acho que é uma atitude que eu esperaria dos senhores de fazer um enfrentamento e colocar no regimento interno, retirar, suprimir do regimento interno a possibilidade de aprovação de requerimentos. Ou ainda, mantê-lo sem a necessidade de aprovação do plenário. Seria muito mais lógico do que fazer os discursos fáceis, né, de dizer que nós fiscalizamos só em época eleitoral, que não é verdade. É só avaliar o trabalho da bancada do PT durante toda esta legislatura. Muito obrigado, vereadora Marilena Negro. Questão de ordem, vereador Cláudio Miranda, logo após o vereador Tico. É que o tempo do vereador era curto, eu não quis interromper em novo a parte do vereador Tico, mas realmente ele falou uma verdade. Quer dizer, a gente toma conhecimento de obras, da existência de obras pela mídia mesmo, através de propaganda. A propaganda é muito forte nesse governo, se tornou mais forte de alguns meses para cá, com a aprovação de uma verba enorme para propaganda, e, na verdade, existe realmente um massacre de publicidade, mas as obras eu não consigo ver. Questão de ordem, vereador Gerson Sartori. Senhor presidente, eu ouvi aqui o vereador Cláudio Miranda falou, e eu me lembrei que o secretário Cícero Henrique ficou de fornecer um mapa de mídia, do que ia fazer, tudo aquilo, e já se passaram já algum tempo, e eu queria pedir essa oportunidade à mesa, ao senhor, na presidência, para ver se ele manda isso para a gente, para que a gente possa acompanhar, e a gente já vai ter as respostas mais rápido, porque a gente vai saber a hora, o dia que vai passar. Essa presidência fará o ofício, inclusive em consenso tido com o próprio Cícero Henrique, secretário de comunicação nesta casa, solicitando a ele informações com relação à mídia. Enfim, nós elaboraremos em conjunto o ofício solicitando informações. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Julião. Senhor presidente, eu acho que essa questão das obras, eu acho que o vereador disse que não vê as obras. Algumas realmente, depois de prontas, ninguém mais vê, porque são embaixo da terra, que são as galerias, né? Mas muitas obras são acima da terra, senhor presidente, e estão aí para quem quiser ver, né? Então, eu acho que é importante a gente andar pela cidade. Agora, algumas obras realmente questão de ordem, não serão mais vistas depois de prontas, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Cláudio Miranda. Não, o vereador Julião está dizendo que estão enterrando dinheiro público em algum lugar. Eu não consigo ver onde está sendo enterrado. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Julião. Eu torno a dizer ao senhor que muitas obras... Vá perguntar no Jardim Marco Leite se eles consideram as obras de galerias tão pedidas, tão esperadas,
como enterrar dinheiro público. Vai perguntar no Jardim Danúbio, no Balsam. Vai perguntar onde estão chegando as benfeitorias, senhor presidente. Se a população considera que fazer galerias, se fazer esgoto, é enterrar dinheiro público, senhor presidente. Nós não podemos brincar, não. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Carlão Kubitsa. Eu concordo em parte com o vereador Julião e vou mais além. Realmente a gente tem que ver agora as obras, porque depois de pronto elas vão estar concluídas. Em contrapartida, na Vila Nambi, tem que ir lá agora, porque a empreiteira saiu do local, estão roubando porta, janela, bloco, daqui a pouco vai continuar no chão, não vai dar para ver a obra. Com a discussão encerrada dos requerimentos, vamos passar então à apreciação, em primeiro, dos requerimentos sem destaque. Requerimento de número 1264, 1265, 1266, 1267, 1268 e 1274. Nós iremos apreciar primeiro, então, os requerimentos em destaque, logo depois os outros requerimentos. Estão em votação, então, os pedidos de destaque, os requerimentos em destaque. Com 9 votos pela rejeição, 6 votos pela aprovação e esta presidência que regimentalmente não vota, os requerimentos em destaque estão rejeitados. Vamos passar então à apreciação dos demais requerimentos constantes na ordem do dia de hoje. Aguardando só a liberação do painel, agora sim a votação dos demais requerimentos. Com 15 votos pela aprovação e um senhor vereador, e essa presidência aqui regimentalmente não vota, os requerimentos estão aprovados. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Cláudio Miranda. Só para pedir a Vossa Excelência que retire o meu nome da inscrição do grande expediente. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Julião. Entendendo, me parece que foi feito um acordo, e como nós teremos uma sessão extraordinária, já pelo adiantado da hora, eu também solicito a Vossa Senhoria que faça a retirada do meu nome do grande expediente. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Doca. Solicitaria Vossa Excelência que também retirasse meu nome, por favor. Está feita a dispensa. Questão de ordem, senhor presidente. Vereador Marcelo Gastaldo. Também gostaria de pedir a retirada da minha fala. Questão de Só ordem. fazer um agradecimento ao prefeito Arifosse, que esteve juntamente com o vereador Julião, uma obra tão esperada, anunciada lá no Parque Centenário. A pavimentação da Odília Richard e Luiz Enterro Fafetes, juntamente com as galerias. Questão de ordem, vereador Val. Senhor presidente, gostaria também de pedir a Vossa Excelência que retirasse a minha fala do grande expediente. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Carlão Kubitsa. Do mesmo modo, também farei a retirada da minha fala do grande expediente. Então nós temos a vereadora... Questão de ordem, senhor presidente. Vereador José Dias, questão de ordem. Eu peço a gentileza que o senhor faça a retirada da minha fala no grande expediente, senhor presidente. Questão de ordem. Vereadora Questão de Marlena ordem, Negro. senhor presidente. Eu vou retirar também a minha fala, senhor presidente, mas eu gostaria de citar, atender um pedido aqui de um ouvinte aqui da sessão, o senhor Bernardino, que reside lá na região do Balsam, e ele esclarece que o Balsam é uma chácara, não é uma favela, não é um núcleo de submoradia, e os moradores se sentem muitas vezes menosprezados e até discriminados pela forma como o argumento ele pede que seja feito esse esclarecimento. Muito obrigado, vereadora Marlena Negro. Questão de ordem. Questão de ordem, vereador Pastor Queria Alberto retirar Souza. minha fala, mas agradecer à Secretaria de Transporte pela
as vagas que estão sendo sinalizadas ali na Avenida São João, um pedido desse vereador, e também ali na Prudente Moraes, nós colocamos ali uma nova sinalização e também está sendo pintada as vagas ali na Rua Prudente de Moraes. Eu quero agradecer à Secretaria de Transporte por atender esse vereador. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, a vereadora doutora Silvana. Eu queria também agradecer à Secretaria de Serviços Públicos, que definitivamente está fazendo as galerias pluviais da Carlos Ângelo Mathion, já que é um pedido desta vereadora desde 2005, 2004, né, a última aqui 2004, e que agora está sendo resolvida essa questão aí das inundações da Carlos Ângelo Mathion. E retirar o meu nome da fala do grande do expediente. Muito obrigado, vereadora doutora Silvana. Vamos, então, não havendo oradores inscritos, solicito aos senhores vereadores que registrem a presença para o encerramento desta sessão. O que é o artigo? O que é aquele projeto, é? Ah, tá. Estou votando, senhor presidente, o negócio que tem nos cantos. Com 15 senhores vereadores presentes e um senhor vereador ausente, sob a proteção de Deus, está declarada encerrada a presente sessão. Lembrando aos senhores vereadores de que logo em breve teremos uma sessão extraordinária para apreciação do projeto de lei de número 9.901 de 2007, de autoria do prefeito municipal Ari Fosse. A sessão está encerrada. Questão de ordem, senhor presidente. Está encerrado.